O balé clássico é um clichê feminino presente no imaginário das mães. O que ninguém sabe é o desafio dessa arte, que envolve muitos treinos, dedicação, força e graça. O Elas por Elas de hoje vai conhecer um pouco do universo das bailarinas. Não sai daí, que o programa tá só começando. Força e técnica, aliadas a movimentos delicados e graciosos, ao som de música clássica. Estamos falando do balé, essa dança tão tradicional com ares de nobreza e que é a realidade entre as mulheres do mundo todo. O Elas por Elas de hoje vai conhecer um pouquinho desse universo. Por isso a gente trouxe aqui para o estúdio a bailarina Maria Isabel Tavares. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada pelo convite. Balé é um clichê, né, assim, entre as mulheres, vamos dizer, eu pelo menos quando engravidei, a primeira coisa que imaginaram foi minha filha vestida de bailarina, levando ela para a escolinha de balé. Tem muito isso mesmo, a gente vê desde pequenininhas as mães que sonham, levam as filhas, inclusive isso às vezes gera até alguns dilemas, porque tem situações que a menina não quer, às vezes a menina quer fazer karatê, natação, GR, e aí você vê aquela mãe com os olhos brilhando, não, vou trazer minha filha para fazer balé e tal, e inclusive já aconteceu da criança chegar para mim em sala e dizer, tia, fala para minha mãe que eu não gosto. Eita. Aí eu falei, e você já disse isso a ela? Ela disse, eu já disse, mas ela disse que eu tenho que fazer mesmo dessa forma, eu tenho que fazer de qualquer jeito. Aí o sonho é tão ligado, né, ao feminino, isso que às vezes acaba até... Acho que porque veste de rosa, é uma coisa muito feminina, apesar de... Exatamente. Como eu abri o programa dizendo que usa muita força que a gente não imagina, porque as bailarinas fazem com a graciosidade, fluido, né? Parece que flutua. E aí eu acho que a gente fica no nosso imaginário, essa coisa do feminino, né, do rosa. E é muito mais difícil mesmo o homem fazer balé. O número de mulheres é infinitamente maior. Uhum. Liga muito mesmo. E como é que começou essa sua história com balé clássico? Então, lá atrás, né? Meu pai, a mãe dele é dona de uma academia de balé, Emília Vasconcelos. E aí, o que eu sei, né, que eles me contaram, minha mãe morava próxima à academia e começou a fazer balé. Ela era muito amiga da minha tia, irmã do meu pai, ainda é. E aí começou a fazer balé. Minha mãe fez balé, se eu não me engano, por 10 anos. E aí conheci meu pai, através da minha tia, lá no balé e tal, não sei o quê. E começaram a namorar. Namoro esse, aí casaram, tiveram meu irmão, me tiveram. E eu, com 3 anos, já comecei a dançar. Nunca mais parei. Mas ficava assistindo, espiando, namorando? Ou foi uma coisa assim, eu acho que foi mais ou menos como você falou no começo. Minha mãe, eu fiz balé, vou botar ela pra fazer balé. Mas aí eu amei, me achei, sabe, ali. Sei. Eu, desde sempre, eu não me lembro. Na verdade, eu tive algumas questões, assim, como qualquer carreira, né? Às vezes a gente se questiona, né? Tem alguns percalços. Mas eu nunca me imaginei longe disso. Sempre foi uma certeza. Inclusive, durante essas questões que apareceram ao longo da minha vida, toda vez que eu me imaginava longe da dança, meu Deus do céu, era um sofrimento, assim. Entendi. Um sofrimento, assim, uma coisa de alma mesmo. Mas os seus pais, eles te incentivaram para tomar isso como sua carreira, no caso, você é advogada, né? A gente conversava aqui antes de começar o programa. E uma veterana no balé, 30 anos de dança, né, minha gente? Não é nem para qualquer pessoa. Viu? Meus pais nem sempre me incentivaram, não. Meu pai faleceu já tem 4 anos, se eu não me engano. E, por incrível que pareça, apesar dele ser filho da Emília e tudo mais, meu pai sempre falava assim, que eu podia ter o balé como plano B, não largar. Ele via que eu amava, mas ele achava que eu devia advogar, que eu, assim, que não era para eu largar, mas também que não era para ser o meu plano A, sabe? E a minha mãe, como meus pais eram separados e eu morava com a minha mãe,
minha mãe via essas questões que eu enfrentava, né, ao longo dos anos, que não é fácil. E aí a minha mãe começou a se abusar ao longo do tempo. Eu notava que, assim, por exemplo, os espetáculos do final do ano eram 3 dias. Minha mãe, com o tempo, passou aí só um dia. Ela só ia no domingo assistir. Porque ela via a minha entrega, e ao mesmo tempo barra sofrimento, sabe, com aquilo tudo. E aí eu acho que ela ficava... É difícil, né, você ver sua filha, às vezes, né, com tantas questões e tantos problemas. Então, aproveitando o gancho, como é o dia a dia de uma bailarina, principalmente uma bailarina de competição? Eu acredito que deve existir muita disciplina, né, para isso. Demais. Conta pra gente que não conhece esse universo. Eu mesmo sou leiga. Essa parte de competição, eu comecei a atuar já como professora. Entendi. No meu tempo de bailarina, aqui em Maceió, mal se falava disso. Não é que a gente não ia porque é de Maceió, não era assim, era porque não tinha, na verdade, assim, foi uma cultura que foi crescendo, é mais atual, digamos assim. O balé, ele está muito próximo, na minha visão, no país, assim, de virar esporte, sabe? Entendi. Porque a bailarina leva uma vida de atleta. É alimentação, é musculação voltada para isso, é pilates, fisioterapia, fora as inúmeras horas de aulas e ensaios. E o investimento, sabe? É uma vida de um atleta normal. Se você treinar assim, comparar com a GR, com, sei lá, natação, o judô, é idêntico. Hoje Entendi. A vida de bailarina é essa. Então, eu considero uma arte. Mas não vai me espantar se com o tempo isso virar um esporte. Que tenha nas Olimpíadas, que, sabe, já está caminhando para isso. Mesmo que as pessoas não falem muito sobre isso, mas eu vejo esse caminhar, sabe? São competições, são notas, são critérios de avaliação, são pontos que você tem que seguir para estar naquela competição, coisas que você tem que apresentar na sua coreografia para dançar naquela determinada modalidade. Então, sutilmente, isso já vai caminhando para um esporte. Isso demonstra a força das mulheres, né? É um esporte predominantemente, uma dança, uma arte, predominantemente feminino, mas eu reforço aqui, gente, que é uma força, é algo milimetricamente, eu acredito, são muitos avaliado, detalhes. São muitos detalhes, exige uma força física muito grande, né? Imagine você ter a habilidade de levantar a perna na altura da orelha e preocupada com o seu olhar, porque a gente se preocupa com de o preto do olho, assim, você tem que acompanhar a cabeça e ao mesmo tempo a perna tem que estar aqui. Uhum. E as pessoas não podem sentir essa força da perna estar aqui. Uhum. Então são detalhes mesmo, a dança como um todo, não só o balé, mas a dança como um todo, você pensar na cabeça, no dedo da mão, no dedo do pé, o dedo que está ferido lá dentro da sapatilha, o abdômen contraído, e a posição, e a graciosidade, enfim. É isso que eu ia perguntar. É verdade que pé de bailarina é feio? Não. Você sabia que não é verdade? Na verdade é o seguinte, o que eu acredito, hoje, né, sapatilhas estão uma tecnologia, assim, muito boa. E eu acho que para chegar àquele pé feio que aparece e tal, você tem que estar no nível profissional, assim, muito alto, horas e horas e tal. Ou já ser um pé com ossudo, digamos assim, com mais os ossos mais de fora e tal. Eu acho que vai muito disso, porque eu, particularmente, eu não tenho um calo. Mesmo, e olha que eu dou aula muitas horas por dia e tudo mais, com a sapatilha. Quantas horas, mais ou menos, por dia? Olha, hoje não dou tantas horas, eu já dei muitas horas de aula por dia, mas hoje o meu foco é adolescente e adulto, então eu dou mais assim, final da tarde para a noite. Eu acho que por dia eu dou umas 4 horas de aula por dia. Mas já teve tempo de eu ficar assim, de 2 da tarde até 10 da noite direto. Aí, hoje eu diminui mais porque eu não dou mais aula criança. Já tem 2 professoras que trabalham comigo, que uma dá pela manhã, outra dá à tarde. E eu pego mais final da tarde para a noite, que é o meu público-alvo, digamos assim. Mas não é todo pé não, viu? Eu tenho bailarinas minhas que, mesmo as que competem, lógico, ocasionalmente acontece de abrir um calo, ou uma unha que, sei lá, bateu, ficou roxa, caiu. Mas assim, não são pés feios como aqueles que a gente vê, né? Às vezes o pé, meu Deus, cai nos pedaços.
Mas não é bem assim, não é todo, não é regra, sabe? Sei, é uma Mas coisa tem muito de pé filme, é feio. uma coisa de imaginário mesmo, né? Tem da muito pé população. horrível, mas tem muito pé normal. Aham. Acontece. As sapatilhas hoje estão muito boas, as ponteiras de silicone. Antigamente enrolavam no papel, antigamente era tecido. Hoje é silicone. Aham. O pé mal tem contato com aquela parte dura, né? Mas às vezes a pessoa já tem uma tendência a um joanete, uma coisa, e acaba... Acontece. E dessa paixão sua, surgiu despertou, né, uma vontade de abrir o seu próprio estúdio, né? Como é que nasceu esse filho aí? Saindo de bailarina, de mãe para empreender, né? Rapaz, é um filho mesmo. Inclusive, eu digo isso às minhas alunas. Hoje o Alegre é meu filho. Foi o seguinte, eu dava aula, né, já mais ou menos uns 15 anos. E minha tia me convidou para dar umas aulas, minha tia irmã do meu pai, que hoje é quem toca a Academia Emília Vasconcelos. Uhum. E aí ela, vamos dar aula, vamos começar com estágio e tal, não sei o quê. Aí eu comecei assim, acompanhando uma professora, observando com as pequenininhas. Aí fui crescendo de idade, as meninas também, vamos pegar esse preliminar. Bel, esse ano você vai começar a dar aula sozinha, ou em parceria com a professora tal. Vai dar aula de jazz, dar aula de sapateado. E aí a coisa começou a crescer devagarinho, tal. Fui me ambientando ali, fui aprendendo a fazer coisas fora de fazer a aula, de preparar a aula, como produzir um espetáculo, preparar legal. músicas. Então você se envolve muito, aos pouquinhos, né? eu fui me envolvendo com aquele todo. universo, sabe? Não só com a aula em si. E aprendi muito, ela sempre convidava professores de fora e tal, eu sempre fui muito observadora, tive muitas oportunidades de aprender. Poderia não ter aprendido, poderia ter ficado, como é que chama? Acomodada, né? Mas eu fui vendo que era aquilo que eu queria e toda oportunidade que eu tinha, eu agarrava, observava, aprendia, anotava muito, aprendi isso, a anotar muito. Aprendi a como não fazer muitas coisas também, e com os erros que aconteciam lá, mas algumas coisas eu observava e levava aquilo pro lado bom e tudo mais, dentre elas anotar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, adoro escrever, anotar tópicos, coisas que eu me lembro. Também. Minhas alunas sabem assim. disso. Eu ando com um caderno para cima e para baixo. Minha tia tem isso no dia a dia dela, e eu acabei pegando. E anoto tudo, anoto minhas aulas, anoto coreografia. Inclusive os termos de balé, né? Eu acho que é um monte de palavras anoto ali tudo que você imaginar. eu ia me perder. Eu faço até os desenhos da coreografia. Tipo assim, eu boto, sei lá, o nome da menina é Juliana. Aí eu pego o J e desenho um palquinho e onde ela vai se movimentar. Entendi. Eu adoro anotar, porque eu chego lá, eu me sinto preparada. Por mais que eu chegue lá e não seja bem aquilo que eu planejei em casa, mas eu tenho um norte. O meu processo de aula e de anotações, ele é muito individual. Eu prefiro fazer só. E ali Entendi. concentrada ali no meu momento. Talvez tenha pego isso um pouco dessa minha tia que tinha esse hábito e passou para as outras professoras também, que todo mundo ficou com essa mania de anotar. E aí foi crescendo aquilo em mim. Tive alguns problemas lá. Uhum. Não problemas assim, por exemplo, a minha tia ainda é muito atuante, né? Apesar de ela já tem 60 e poucos, eu acho. Mas assim, toca muito bem a academia de formativa, do jeito dela. E eu fui crescendo e tal, como eu fui vendo que aquilo era o que eu queria mesmo, dentro de mim, eu já sabia que eu queria o meu. Mesmo que não fosse lá. Só que eu não admitia isso. É como se eu saísse de lá, fosse um fim pra mim, sabe? Eu dentro de mim, eu não verbalizava isso. Não sei explicar a você, mas Eu acho que é vontade demais, né? era um subconsciente, Aquela coisa sabe? de querer mais. E aí E- nasce o Alegro. E aí eu fui levando, foi acontecendo essas coisas, eu fui alimentando isso. Eu disse, meu Deus, será que se eu sair... Eu queria fazer outras coisas, mas essa parte de competição, eu queria tocar de outra forma. E aí meu Deus, será que se eu sair eu vou parar? Será? E ficava, mas por que parar? Uhum. Né? Eu posso tocar o meu, qual o problema? E aí chegou o ponto que eu fui honesta, eu disse, tia, eu quero tocar da minha forma, quero
tentar novos áreas e tal, e por diversas questões. E aí falei a verdade, né, que abri o meu e tudo mais. E disse, não há razão de parar. Não tem porquê. Se eu quero tocar do meu jeito, aqui não ia ser possível, porque ela atua ainda de forma muito ativa e tudo mais, não tinha interesse de abrir esse espaço. E aí eu disse, não, agora eu vou abrir o meu, também não posso exigir, né? E fiquei assim, meu Deus, parece que foi libertador. Eu tomei essa decisão, porque realmente era o que eu queria fazer para a minha vida, né? Eu já tinha as minhas filhas, já tinha as duas, e, meu Deus do céu, foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, que legal. E rendeu frutos já, né? Em tão pouco tempo, seu estúdio aberto. As suas meninas, vamos dizer assim, porque são minhas meninas. São suas meninas, né? Na verdade, ele rendeu, vou ser honesta aqui também. Sim. Ele rendeu bons frutos em 4 meses, porque essas 3 meninas, especificamente de competição, já eram minhas alunas lá. E me acompanharam, porque já são minhas alunas há bastante tempo. Tem umas que eu vi crescer. Qual foi a competição que elas participaram e que rendeu medalha? Representando o meu estúdio, nós começamos com o Recife em Cena, que é uma mostra de dança. Você não recebe, não tem medalha, né? Mas você participa com outras escolas, foi bem grandinho já, o Recife em Cena. Teve a Mostra Alagoana aqui, mas a Mostra Alagoana, mais ou menos no mesmo período. Uhum. E é mais ou menos como a Mostra Alagoana. A gente não participou da Mostra Alagoana porque nós temos uma parceria com um estúdio em Recife. E a Mostra Alagoana aqui foi no interior. Aí lá, eu indo para lá, a gente aproveitava essa ida para ensaios, as meninas fazem coisas em conjunto com o pessoal de lá. E só por essa razão a gente não participou, mas parece que vai ter outra agora no segundo semestre e estaremos lá. Uhum. Depois do Recife em Cena, participamos do MOC, que é, aí sim, já competitivo, já maior, muitos cursos, professores de fora, jurados de fora. E aí, aí, a terceira vez que a gente vai participar agora em agosto, do CBDD em Recife também. Aí você deve se perguntar, né, por que essa marcação com Recife? Uhum. Porque é o seguinte, Recife a gente precisa pegar avião, os gastos são exorbitantes para essa vida, sabe, de competição. E aí tem figurino, sapatilha, meu Deus, passagem, hospedagem, curso, inscrição, tudo. E fora a parte do estúdio mesmo, mensalidade normal das meninas. E aí a gente optou por Recife, que era mais pertinho, tem essa parceria com o estúdio, que são grandes amigos meus já. E Maceió não tem. Maceió não tem. Fora a Mostra Alagoana, tem um festival que vai ter agora em agosto, já estamos certas como participantes. Mas deixa aí, né, para quem tiver interesse de patrocinar. Maceió não tem muitas opções. Uhum. Inclusive eventos privados mesmo. Não tem, isso. O pessoal está começando talvez uma coisinha agora com esse que vai ter em agosto, que é o Festival Guerreiros. É o Balé Selma Pimentel que produz. E nós vamos participar, vamos incentivar, vamos estar lá na mostra que vai ter agora no segundo semestre também, que aí já é do governo. Mas firme e forte, a gente morre de vontade que essas coisas tem aqui, mas Maceió realmente ainda caminha devagarinho nesse sentido. Por isso o Recife. Então, gente, vamos dar uma pausinha aqui no estúdio. E agora eu tô curiosa para ver as meninas dançando. E quem vai trazer isso pra gente, quem é? A nossa repórter maravilhosa Letícia Reis. Estão sentindo a melodia? O Elas por Elas está aqui no estúdio de dança Alegro e veio mostrar para vocês um pouquinho do que essas meninas vêm aprendendo aqui todos os dias. Estamos aqui com a Giovana. Então, Giovana, conta pra gente, quando foi que surgiu o seu amor pelo balé? Bom, eu comecei a dançar aos 5 anos de idade. E aí, a cada ano, eu acho que eu vou me apaixonando cada vez mais por essa arte linda que é a dança. E foi influência dos seus pais? Na verdade, a minha irmã fazia balé.
E eu sempre vi ela nas apresentações e eu sempre quis dançar também. E como está sendo para você as aulas aqui no Alegro? Tá sendo incrível e eu tô muito feliz, porque esse ano a gente começou a fazer aula todo dia e eu sinto que a gente realmente está se esforçando. E a cada dia eu me apaixono mais pela dança. Está preparada para as competições que estão por vir? Creio que sim, porque a tia Bel tá tentando deixar a gente cada vez mais confiante do que a gente está fazendo. Beatriz, a gente quer saber, desde quando vem o seu amor pelo balé? Bom, desde pequena eu pedia pra minha mãe pra vir pro balé e ela sempre me enrolava, mas até que ela percebeu que eu realmente era uma paixão que eu tinha e que eu precisava muito da dança. E desde então eu nunca parei e é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Com quantos anos você iniciou? Comecei com 8 anos de idade. Eu sempre amei. No começo eu fazia só balé e hoje em dia eu faço balé e jazz. O que é que o Alegro está proporcionando para você? Nossa, desde que a gente entrou, a gente tem feito tanta coisa diferente. Eu percebo que a gente evoluiu muito, sabe? A gente vai para competições, a gente tem aula todos os dias. Cada aula é uma experiência nova, sabe? Sempre dá aquele friozinho na barriga de, tipo, será que eu vou conseguir? E a gente sempre evolui todos os dias. Está preparada para as competições que estão por vir? Eu acredito que sim, porque a gente se prepara muito aqui, sabe? Disso eu tenho certeza, porque a gente só vai se for para apresentar algo confiante. E isso faz toda a diferença. Maria Clara, então, conta pra gente, com quantos anos você começou com esse amor pelo balé? Bom, eu tinha 4 anos e eu tinha uma prima que fazia balé e ela sempre me incentivava, falava, fazia os passos, me mostrava como era e eu sempre gostei muito, sempre quis entrar. Aí eu entrei nos meus 4 anos e até hoje sempre amando muito balé. E eu soube que você participou de uma seletiva que a final é em Nova York. Conta pra gente como foi os números que você apresentou lá, quais foram as estratégias. Bom, eu dancei um solo de variação, que foi Paquita, e um solo livre, que chamou Corra. E foi, assim, uma experiência incrível, porque são bailarinos de níveis altos, e, assim, foi uma experiência, assim, inexplicável, foi muito, muito bom mesmo. E como o Estúdio Alegro está preparando você para as competições? Bom, a gente está com aula todos os dias e a gente ensaia todas as coreografias bastante, pega no pé nas coisas que a gente erra para realmente acertar. A gente fortalece as coisas que a gente precisa. Estamos aqui com a mãe da Maria Clara, a Andréa. Então, Andréa, você sempre apoiou o sonho da sua filha de se tornar bailarina? Sim, sim. Então, ela que me pediu, quando era pequena, né? Os 4 anos, ela disse, mãe, eu quero fazer balé. Aí eu, tá bom, como é que a gente faz? Aí fez uma aula experimental e amou. E desde então, tá até hoje. Assim, apoio porque assim, eu vejo que ela gosta, ela ama fazer balé. Então, assim, tem que apoiar mesmo, né? Você sempre acompanhou ela em tudo? Então, até onde deu, eu acompanhei. Mas essas 2 últimas apresentações dela, eu não consegui. Mas a tia Bel, né, cuidou dela como se fosse filha. Então, assim, fico bem tranquila. Mas os próximos, se Deus quiser, estarei acompanhando. E o orgulho da filha? Grande, né? Imenso, né? Porque, assim, ela se esforça. Eu vejo que ela tenta dar sempre o melhor dela, né? Se esforça, treina para isso. Então, assim, espero que ela alcance os objetivos dela, né? Ai, Bárbara, eu confesso para você que eu fiquei até com vontade de aprender a dançar balé. É com você no estúdio. Então a vontade contagiou todo mundo, viu, Letícia? Eu também fiquei morrendo de vontade. Suas meninas são lindas. São mesmo, trato como filhas, o estúdio e os alunos como todo. Essas meninas, a dedicação é enorme, aula todo dia, independente de prova, de tudo, a gente sempre dá um jeito, ajusta o horário de estudo com prova, com ensaio, porque essa vida de competição não é fácil, elas se dedicam ao máximo, psicólogo, nutricionista, personal, porque elas treinam além, musculação, além dos treinos, não é fácil, estão ali comigo o dia todo, às vezes mais comigo do que em casa. Se torna uma influência, uma referência muito forte na vida delas, né? Eu tenho muito cuidado com isso, porque do mesmo jeito que você pode incentivar e assim, inspirar uma adolescente, um adulto, um aluno como todo,
você pode até traumatizar. Então, eu tenho muito cuidado com isso, de estar sempre, né, motivando, inspirando, que para que elas acreditem nelas, que é possível, que independente de corpo, de tudo, que seja ali um ambiente acolhedor, sabe? Uma extensão da casa delas. E isso é muito importante para trabalhar a técnica, o emocional e tudo mais. É uma consequência de se sentir bem naquele espaço. É um lugar de muita expressão, a gente estava conversando, né? Isso. Elas usam a dança, como eu falei, como fuga. Não só para problema, sei lá, uma prova que foi ruim, brigou com o namorado, um problema qualquer, com a parte positiva também. Às vezes é uma coisa boa que você quer se expressar, mas você não consegue só falando. E aí a dança é libertadora, é realmente cura, é forma de se expressar. E essas meninas, elas usam isso muito bem. Nossa conversa está muito boa, mas deixa uma mensagem final para o pessoal de casa. E faltou falar também, minha gente, de uma competição internacional aí. Conta pra a gente. gente participou essa semana, seletiva internacional para esse mesmo evento que acontece em Nova York. Não ganhamos a vaga, foi a primeira vez que participamos, inclusive é a única alagoana no evento. Mas fomos muito bem de notas, de comentários, feedbacks. O nome E a GP. E a GP foi lá em Fortaleza, participamos com a Clara Saleme. E foi maravilhoso a experiência. E vamos voltar, com certeza, estamos super confiantes no caminho certo. Balé para todas, eu acho que a mensagem final que fica balé para todas as idades. Todas as idades, todos os corpos, todos os gêneros, todas as pessoas. Quem quiser pode dançar. Não tem que acabar com isso de estereótipos, de padrões, sabe? Dança é dança, você só precisa querer e que aquilo faça bem para sua vida. Eu agradeço demais a sua presença, a sua energia, de ter se disponibilizado de vir aqui. Eu que agradeço, adorei. Que bom. Gente, espero que o papo tenha sido bom, a companhia tenha sido boa. O nosso programa vai ao ar todos os dias aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo também fica disponível a qualquer tempo, quem preferir, nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E também estamos presentes na Rádio Senado Cidadã, viu? Na 105.5, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.